Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025. Edição essa que iremos destacar o campeonato estadual com o clássico Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, já que o Flamengo teve um mando de campo no Maracanã, como também o jogo mais importante do Campeonato Paulista na noite da última quarta-feira, entre o Corinthians contra o Santos. Corinthians do Memphis Depay contra o Santos do Neymar, recém-chegado, recém-retornando ao futebol brasileiro. E também informações dos últimos jogos da rodada, agora mata-mata, rodada, na verdade, de classificação, né, da Champions League, a fase agora eliminatória, os 4 jogos dessa rodada da última quarta-feira. Né? Na semana que vem teremos os jogos da volta, que irá classificar mais equipes para a fase seguinte da nova Champions, agora com um regulamento, né, uma forma de disputa diferente. Mas primeiro vamos iniciar falando do clássico entre Corinthians e Santos. Jogo também muito aguardado por reunir, de um lado, o Memphis Depay, o craque holandês, contra o Santos, né, o Memphis do Corinthians contra o Santos do Neymar, recém-retornando ao futebol brasileiro, e que acabou com vitória do Corinthians, foi superior totalmente por 2-1, com 2 gols do Yuri Alberto, que vem, de fato, já há um bom tempo, né? Reencontrou seu bom futebol, fazendo muitos gols desde o Campeonato Brasileiro de 2024, naquela reação fantástica do Corinthians, que o Yuri Alberto, junto com o Memphis Depay, foi, sem dúvida alguma, um grande protagonista. Ele e o Depay, os jogadores mais importantes ali, também o Garbo, enfim. O Corinthians vem, de fato, desde o ano passado, apesar de todos os problemas internos que a gente cita, né, problemas administrativos, a gestão do clube, enfim, com débitos, uma dívida enorme, mas conseguiu montar um bom elenco e vem, de fato, jogando um bom futebol. Vitória convincente, 2-0, 2-1, os 2 gols do Corinthians na primeira etapa com o Alberto, no segundo tempo, o Guilherme, já no final, fazendo o gol único do Santos, que chegou a pressionar, né, na etapa complementar, ali por volta já dos últimos 20 minutos, o Santos pressionou muito, já sem o Neymar, né, que não participou do jogo todo. Neymar que teve altos e baixos, normal até, né, pois está tanto tempo parado, retornando agora. Não fez uma atuação realmente longe daquelas no melhor do Neymar, o que já é esperado, mas até que apresentou, teve alguns momentos de brilho, né, nessa partida. Então, vitória do Corinthians, 2-1 em cima do Santos. No clássico do Maracanã, pelo Campeonato Estadual, mais uma vez, um Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, já que tivemos recentemente a final da Supercopa, o Flamengo campeão, 3-1 no Botafogo, e mais um encontro em apenas 10 dias dessas 2 equipes. Um jogo que, para o Flamengo, era um passo para se aproximar, né, da classificação para a fase decisiva do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, e o Botafogo precisando da vitória para não ficar próximo aí sim de ser eliminado, né? Eram situações bem opostas. O Botafogo ainda com um técnico interino, né, o Leiria, que era um técnico do Sub-20 do Botafogo, contratou o Arthur, que agora se lesionou, o Wendel também, mas que vai chegar só no meio do ano, estava presente no estádio ontem, na noite da última quarta-feira, no Maracanã, mas só vai poder estrear já na metade do ano. E o Botafogo, de fato, apesar de ter bons jogadores, a perda de tantos jogadores de qualidade, jogadores que compunham o elenco, jogadores que atuavam também com grande frequência, sem contar o Luiz Henrique
E o Almada, o Júnior Santos, também sempre jogava, é um jogador muito importante no clube antes da sua lesão, depois voltou, também somou muito. Além de outros jogadores, Eduardo, enfim, o Botafogo perdeu e ainda precisa, sem dúvida alguma, repor, né? Contratar mais jogadores para a sequência do ano. O Botafogo que encarou o Flamengo mais uma vez, tentando, como eu disse, a vitória para brigar ainda, né, para chegar na próxima fase, a fase decisiva do estadual. Já o Flamengo, que começou a partida melhor, de fato, criando oportunidades, apesar do Botafogo se fechar muito bem, o Botafogo estava tentando sair apenas nos contra-ataques, só foi dar o primeiro chute, o único chute, na verdade, da primeira etapa, já aos 46, já nos acréscimos, o Flamengo estava dominando as ações, apesar de não ter tantas chances assim, o Flamengo criou logo no começo com o Juninho, na saída do John. O Juninho perdeu uma grande chance, a defesa também, claro, importante do John. O Flamengo tentou chegar, pressionou, mas só foi chegar ao seu gol, o gol da vitória, na segunda etapa, quando o Botafogo ameaçou, né, realmente jogar, partir para cima, melhorou de fato, com algumas mudanças que foram feitas. O Juninho, é bom citar, saiu lesionado logo com 7 minutos. O Juninho é do Flamengo, recente contratação. Bruno Henrique entrou no seu lugar. O Flamengo também fez mudanças, né, na segunda etapa, no decorrer do jogo. Mas a verdade é que o Botafogo, mesmo pressionando, teve duas chances, né, duas jogadas, duas chances reais. Uma delas, na verdade, a gente nem pode contar, porque o jogador foi marcado impedimento do jogador do Botafogo no lance do Danilo. O Danilo tirou a bola em cima da linha quase, mas já havia impedimento assinalado. Agora, o Varela fez uma grande atuação, o uruguaio Varela salvou uma bola também daquela que foi um gol, né? Se o Léo Ortiz fez o gol da vitória do Flamengo, quando o Botafogo estava começando a reagir, uma falta cobrada, né? O Danilo, também recém-chegado ao Flamengo, anos aqui no futebol da Europa, né? Sobretudo na Juventus, enfim, jogou aqui no Futebol Clube do Porto também, cabeceou para o Léo Ortiz, na pequena área, colocar para as redes. O Botafogo, como eu dizia, tentava chegar, lutou, né? Criou chance, como essas duas que eu falei, só que uma delas o jogador está em impedimento, então não conta, mas o Botafogo ainda tentou chutar, deu um chute que o Matheus Cunha fez uma defesa importante, mas o Flamengo foi mais eficaz, sem dúvida alguma, e no geral na partida teve uma atuação melhor. Vitória rubro-negra, agora lamentar, a gente não vai nem aqui se expandir, não vai nem se prolongar para falar daquela briga, daquelas cenas patéticas, né? Agora tem que deixar claro que a provocação no futebol existe, Bruno Henrique, disseram que o Bruno Henrique tinha provocado no final do jogo, mas o Barbosa, o zagueiro argentino do Botafogo, já tem uma fama, é um jogador voluntarioso, é um bom jogador, é um bom zagueiro, mas também tem fama de, além de chegar junto, de ser mais rigoroso, tentar se impor naquele melhor estilo valentão, né? E ele, ao final do jogo, a alegação é que o Bruno Henrique teria provocado, mas ele foi lá, empurrou o Bruno Henrique, aí o Gerson foi defender, acabou sendo expulso, né, aquela confusão que se formou, né? O Cleiton, né, deu um soco ali que se pega em cheio seria até pior do Barbosa, mas mesmo assim já fez perder o dente, né? Umas cenas lamentáveis, gente, porque você não pode achar normal. Isso é coisa de torcedor aí nas redes sociais, é isso aí, tem que bater, Botafogo recriminando toda aquela situação, enfim, mas tivemos o Barbosa expulso, o Cleiton, né, obviamente, o Gerson, muitos podem falar, mas ele apenas reagiu, mas é a regra, né? Ele empurrou também o jogador, o Barbosa, foi defender o companheiro, mas acabou empurrando, foi expulso também, ou seja, cenas lamentáveis que ainda continuaram e até de forma mais forte na saída, porque os jogadores do Botafogo saíram e ficaram lá dentro,
naquele túnel que dá acesso aos vestiários, esperando os jogadores do Flamengo. O Barbosa, como sempre, sendo ali o provocador, estava lá esperando, partiu para cima, houve o revide, enfim, cenas profundamente lamentáveis desse final de partida em que o Flamengo venceu e se aproxima da classificação para a próxima fase no estadual. O Flamengo é o líder da competição com 17 pontos ganhos, ao lado da equipe do Volta Redonda. Mas falando agora da Champions League, os jogos que complementaram essa primeira ronda, né, os jogos de ida dessa fase agora eliminatória, são 8 equipes classificadas de forma direta e 8 equipes estão disputando, né, uma espécie de repescagem para termos mais 4 equipes classificadas para a fase seguinte da Champions League. E aí tivemos, aliás, 4 equipes não, 8 equipes, né, que irão se classificar. Já temos 8, mais 8 para fazer a próxima fase da competição. Os jogos, então, da última quarta-feira, o Clube Bruges derrotou em casa o Atalanta por 2-1. O Celtic, em casa, na Escócia, foi derrotado pelo Bayern de Munique por 2-1. O Mônaco, que teve um jogador expulso, perdeu para o Benfica. Benfica aqui de Portugal vencendo fora, uma importante vitória por 1-0. Vai decidir em casa o Benfica, então tem esse resultado positivo. E o Feyenoord, da Holanda, em casa, derrotou o Milan da Itália. O Milan vai decidir em casa agora, tem que reverter esse placar. Os 4 jogos da Champions League, que teve, é claro, nessa rodada agora, nessa ronda inicial, os jogos de ida, como destaque maior, o grande jogo que a gente abordou aqui na última quarta-feira, vitória da equipe do Real Madrid de virada em cima do Manchester City por 3-2, com o Vinícius Júnior sendo eleito o melhor jogador em campo. Esta edição do BB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando que nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, teremos mais uma edição, a segunda edição da semana da nossa Resenha da Bola. Eu, Antônio Júnior, direto aqui de Portugal, norte de Portugal. No Brasil, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Fernando César em Curitiba, no Paraná, e Robson Lessa em Penedo, Alagoas, discutindo as últimas do mundo do futebol. A todos um abraço e até a próxima.